projeto que os técnicos da prefeitura precisavam fazer curso lá na Parques para entender o projeto, certo? Sim. Não fizeram a metade dos cursos, não foi apresentada a metade das horas. E também ainda há problemas em três pontos do programa Cidade Digital, mesmo em 2013. Sérgio, agora que a CPI virou pizza, ela virou pizza quando? Não virou Essa pizza. semana? Não virou pizza. Sabe por que ela não virou pizza? Derrubaram a pizza antes de botar no forno. Infelizmente, e eu falei isso segunda-feira de uma forma de indignação, que a nossa Câmara de Vereadores está adotando o mesmo sistema do Congresso Nacional. A maioria atropela a minoria. A maioria atropela a minoria. Sim, isso quer dizer que a situação, a oposição votou favorável ao encerramento da CPI, ao arquivamento. Nem foi colocado em votação. O presidente, por livre e espontânea vontade dele, pelo entendimento dele, arquivou. Mas o que acontece agora, Flavinho? O Tribunal de Contas esteve reunido lá na Câmara de Vereadores, comigo e com o vereador Filipim, e eles levaram cópias de documentos que eles solicitaram. Eles estão analisando também o Tribunal de Contas, ponto a ponto, desse programa da Cidade Digital. Nada nos impede, e nós vamos fazer, encaminhar ao Ministério Público o nosso relatório. Então, quer dizer... Então o senhor vai encaminhar um relatório para o Ministério Público? Vou encaminhar um relatório que me é de obrigação. É de obrigação. Porque nós constatamos várias irregularidades em todo o projeto. Desde a licitação, desde as alterações que foram feitas sem análise técnica. Tu imagina, Flavinho, eu sou açougueiro, digamos. E eu vou chegar lá na rádio e vou dizer que tem que mudar tudo o equipamento. E eu vou fazer um relatório por que tem que trocar o equipamento. Tu vai aceitar? O Éder vai aceitar? Sim, claro que não. Assim foi feito. Tu imagina que quem fez o relatório justificando por que tinha que trocar as torres por cabos de fibra ótica foi o secretário da administração. Não foi um técnico, não foi um engenheiro, não foi um técnico de quem elaborou todo o projeto. Foi um universitário que está fazendo história na faculdade. Tá, vereador, mas assim agora, assim, para o ouvinte de fato entender, morreu o negócio, está morto. Quer dizer, Dois Irmãos gastou 548,645 mil reais e para ter internet grátis e não ter internet grátis e tudo bem, terminou por aqui o negócio. Flávio, na grande verdade, nenhuma vez no projeto original, projeto oficial, não a propaganda enganosa, nenhum momento se dizia que ia ter internet gratuita no projeto original. Eles que venderam a ideia de que o povo de Dois Irmãos teria internet gratuita. Mas a lei que foi criada nunca falou em internet gratuita. Tá, mas então não foi prometido que tinha internet gratuita na lei. Foi prometido. Mas agora lei, então foi gasto 548 mil reais e terminou por aqui. Não terminou. Mas foi arquivada a CPI? Tá, tudo bem, a CPI foi arquivada, mas o processo continua, vai ser encaminhado para o Ministério Público e o Tribunal de Contas vai apontar, acredito eu, todas as irregularidades e vai responsabilizar, seja civilmente ou criminalmente. Então, o Dois Irmonenses hoje tem que rezar para o Tribunal de Contas e para o Ministério Público para que eles se interessem pela pizza de Dois Irmãos. Não, mas a pizza não saiu. Ela não saiu, ela foi derrubada antes. Pois é. Ela nem foi pro forno, não deixaram ir pro forno. É, então saiu um relatório que foi arquivado, que agora só o Ministério Público e o Tribunal de Contas têm poder de trabalhar ele de novo. Exatamente. De pedir alguma coisa. Isso. Então tá, Sérgio. Bem, sabe que assim, Flávio, eu tô assim, desgostoso para você ver, e para os ouvintes. Segunda-feira me pediram vistas de um projeto para a saúde.
Quer dizer, a prefeita quer melhorar a saúde dos irmãos, instalar uma especialidade de neurologia no hospital e pediram vistas do projeto. Porque alegam que o contrato foi mal feito, mas Flávio, caros ouvintes, todos os vereadores tiveram cópia do contrato. E a única alteração que foi feita, quando foi apresentado o contrato para eles, antes de fechar com o Grupo Vida, foi de que a prefeitura teria que cobrar aluguel do prédio. Que na grande verdade é trocar figurinha. Por quê? Porque o custo do aluguel foi embutido no custo deles, né, do Grupo Vida, na proposta que eles fizeram. Mas em nenhum momento algum vereador questionou sobre as especialidades que estavam no projeto. Então, quer dizer, hoje a prefeita quer melhorar a saúde, vai gastar 35 mil reais por ano, até o final do ano. Mas vem cá, não vale a pena, será, gastar 35 mil reais para ter uma especialidade aqui em Dois Irmãos, que as pessoas não precisam mais ir para Porto Alegre? Perfeito, Sérgio. Perfeito. Isso é inadmissível. O que a gente vê hoje não é oposição, é revanchismo. Eles não querem que as coisas dê certo. Eles não querem que dê certo. Eles não querem que a saúde melhore. Porque aí disseram, mas vai demorar uma semana. Não, semana que vem não tem sessão. Vai durar 4 semanas até que esse projeto seja posto em prática. São 4 semanas que as pessoas não vão ter especialidade em neurologia aqui em Dois Irmãos. Que poderiam ter. Então, mas que política é essa? Será que a saúde do povo de Dois Irmãos não vale mais do que 35 mil reais, ou 40, ou 50, ou 100? Estão dizendo que gastam 515 mil e não tinha essas especialidades. Mas o projeto todo estava na mão de todos os vereadores que poderiam ter mexido nele. Não mexeram. Então isso não me cheira mais a responsabilidade. Isso para mim é irresponsabilidade de um vereador. Um projeto para a área da saúde não tem que ficar parado. Nós precisamos melhorar a saúde de Dois Irmãos. Porque se nós dependermos do Estado, cada vez vamos ser pior atendidos. Cada vez. Então nós temos que resolver nossas coisas aqui. Tá bom, Flávio? Tá bom, muito obrigado pela participação, Sérgio. Obrigado. Um abraço, boa tarde. Pois é, caro Éder Santos. Nada disso. Esse resumo, né? Tá saindo aí minha voz? Tá, beleza, tranquilo. Que assim, nada disso que está acontecendo é surpresa. Isso já, quando começou, eu disse que todo o meu programa que eu fiz esse período, eu disse que ia terminar assim. E acertei, entendeu? Como qualquer pessoa um pouco mais inteligente ia acertar que isso tudo ia virar em pizza. Mas o que eu quero chegar é o seguinte: não foi encontrado o erro. Eu não quero saber se o erro foi na administração do professor Miguel ou se o erro foi nessa administração. Alguém está errado. Tem erro, está errado. Alguém usou mal o dinheiro. Alguém usou ou está usando, então é isso que a gente quer saber. Entendeu? Tá, mas vem cá, já gastamos mais de 500 mil reais. Desde lá do governo Miguel, estamos no governo Tânia e até agora não se esclareceu-se nada ainda. Porque é o governo Tânia que não quer que o negócio ande. Então, deveria ser apontado isso no relatório, na CPI. Deveria ser interesse dos vereadores terminar essa CPI e concluindo ela desta forma. Olha, lá no governo PT foi feito isso, né? O governo agora PMDB deveria de fazer isso. Esclareça para a comunidade, afinal de contas, o que é que aconteceu. É má vontade política hoje? Ou essa má vontade política, ou foi só jogada política que veio desde antes até agora, chega essa administração e não consegue resolver o problema? O que é? E esse relatório, ele deveria de... Agora, Flavinho, quem é que é o administrador que vai a si próprio? Porque o Márcio Goldschmidt fazia parte da administração. Ele estava encabeçado junto. Né? Na época que ele participou do projeto, ele era a administração. O Jailton era a administração. Entendeu? O Felipinho era a administração. E eles mesmos vão se analisar e se julgar só no Brasil que existe isto. Entendeu? Não, cara,
por mais infantil em uma criança inocente que tu contar essa história, isso aqui é uma historinha infantil para alguém contar. E o povo brasileiro, que é um povo sério, que é para ser um povo de credibilidade, no Brasil se aceita esse tipo de coisa. Os próprios sendo se investigando. Tu é obrigado. No Brasil tem uma lei que diz que não pode criar provas contra si mesmo. Sim. E se eles apontam alguma irregularidade, eles estariam criando provas a si mesmo. Eu acho que seria até ilegal nesse lado. Entendeu? Ah, mas aí tem a moralidade. E você já viu na área política algum tipo de moralidade que já vem lá de Brasília até os mais confins da política? A moralidade não existe. Tu sabe até, Éder, que nós abordamos aqui a participação do governo da prefeita no bairro ontem, e até surgiu essa questão assim de que hoje, algumas pessoas até falando que os políticos de um modo geral estão meio em descrédito, né, com a sociedade. Meio? Então quando eu não digo, eu digo totalmente. Quando se tem uma atitude assim de tu ir de encontro ao povo, parece que o povo está fugindo dos políticos, né? Mas o exemplo vem de cima. Sim. E vem seguindo até aqui porque... eu vou ser bem sincero, Flavinho, o prefeito Miguel era uma esperança que o povo... Ele ganhou com uma votação extrema, entendeu? Historicamente, ele ganhou assim, varrendo as eleições quando foi prefeito, né? E aí, o que acontece? Era uma esperança que se mudaria muita coisa, aí o povo novamente caiu, aí o povo novamente voltou atrás. Não é isso. Agora vem a Tânia, né? A Tânia que o povo espera mais uma oportunidade para ver se consegue mudar aquilo que historicamente Dois Irmãos não se conseguiu mudar. Veja bem, a oposição critica tanto a questão da saúde na cidade de Dois Irmãos, que falta especialidade, que falta investimento na saúde. Eu ouço isso quase todas as segundas-feiras, dizendo que está faltando investimentos na saúde. E esse projeto que foi pedido vistas, aí, que o vereador Sérgio Fink falou antes, é o projeto do otorrino, né? Não, do neurologista, o projeto para contratação de um neurologista. Tá? Quer dizer, o que há anos nós estamos tentando trazer isso. Aqui na rádio o pessoal liga pedindo que aumente a quantidade de especialidades, de médicos e especialidades. Quanto é? 35 mil reais por mês a mais? 34.500. Tá. Aí vamos voltar um pouco à história. Então Éder, só para concluir aquela ideia de que então já tem otorrino agora como especialidade, já tinha 242 casos, inclusive ele já detectou 2 casos de câncer de laringe, esse otorrino que está atendendo a cidade, então ele está aí, pegou 2 casos já de câncer de laringe, então, significa que ele está trabalhando e já está cuidando da saúde das pessoas. Aí tem a questão do cardiologista, né, que passou a atender também, e a questão do ginecologista, né. Agora estava sendo contratado, o projeto foi para a Câmara e foi pedido vistas, o projeto do neurologista, né, que a neurologia também precisa, a cabeça das pessoas precisam de atendimento, as pessoas tem muita gente na fila. Então esse caso aqui é que o vereador citou que foi pedido vistas a esse projeto, né, o vereador Márcio Goldschmidt pediu, dizendo que já tem muito investimentos, que tem muito investimentos no hospital, então que na época... Que ele queria mais informações sobre esse projeto. Flavinho, na época em que o vereador Márcio Goldschmidt estava na administração anterior, a gente tem que usar as coisas, né? Não falando sobre política, mas vamos falar sobre a lógica. Tá? Tem gente que confunde uma coisa com outra. Aqui nós falamos a lógica. Se gastava muito dinheiro em propaganda. Olha quanto dinheiro o Diário recebeu, né, em propaganda. A gente via propaganda direto nos jornais, era assunto de rua, era panfleto, era isso. Eu tive aqui uma vez um relatório, a quantia de dinheiro que se gastou em propaganda em jornais na época em que a antiga administração
estava administrando o município, foi gasto uma nota preta, muito dinheiro, isso eu não estou dizendo que está lá, está registrado na prefeitura, a quantia de dinheiro que foi gasto em publicidade, tá? Demais. Essa administração hoje, pelo que eu estou sabendo, entendeu? Por isso que me preocupa essa tal de como é que é? Chococirco. Ainda não entendi, não compreendi, estou em dúvida. E não vai ser eu que eu vou deixar por isso também, né? Porque se eu criticava que era gasto muito dinheiro em coisas anteriores, eu também tenho que, nessa administração, tem que questionar as coisas, esclarecer. Então, o que acontece? Se gastava muito em propaganda, era shows, se gastava muito dinheiro. Pois bem, essa administração, pelo que até o momento estou percebendo, cortou isso. Não tem mais esses gastos. Pega esse dinheiro e está querendo investir em saúde. Entendeu? Pega esse dinheiro e está querendo trazer especialidade, que é, então, segurar esses dois projetos, na minha opinião, tá? Na minha opinião, é falta de responsabilidade dos vereadores para com o povo de Dois Irmãos. É uma burrice, entendeu? Achar que precisa pedir vista para beneficiar a comunidade. Aí eu acho que tudo tem limite, entendeu? Acho que os vereadores nesta área deveriam, entendeu? De pegar e dizer para o povo, olha, se precisa, vamos lá. Não vai ser 30... Se a prefeitura já disse que esses 35 mil reais não vai fazer falta, mas que vai beneficiar muita gente que está na fila de espera... Os números são assim, a demanda é 80 atendimentos na área da neurologia. Atualmente, a referência de Dois Irmãos para este atendimento é Canoas. Mas como o número de consultas é muito baixo, sem contar os deslocamentos, muito baixo lá, né, que eles liberam para a neurologia de Dois Irmãos. Então, a prefeitura resolveu contratar um neurologista, né? E fazendo as contas de deslocamento e o custo desse atendimento lá, o secretário disse que era interessante contratar um médico, né? O valor cobrado pelo hospital será o mesmo que esta médica que quer reduzir o número de pacientes. Então, ou seja, vai trocar 6 por meia dúzia, mas que beneficia o povo dos irmãos. Beneficia o povo, porque em vez do povo ficar na fila ou ter que ir lá para as cidades, o município continua gastando o mesmo, né? O município continua gastando talvez a mesma coisa, que seja, né? Mas vai ficar aqui. Isso é 80 pacientes mês, né? 80 pacientes, olha só. 80 pacientes mês. Ela continuará atendendo 20 pacientes e os outros 60 passarão a ser atendidos no hospital, de acordo com o projeto de contratar o médico, né? Sim. E isso é uma necessidade, Éder, que os ouvintes ligam aqui, inclusive quando eu estive aqui com o diretor do hospital, que veio aqui explicar o projeto da administração do Hospital São José, e nós falamos aqui em nome dos ouvintes para ele disse que sempre dentro do possível iria trabalhar com a Secretaria da Saúde para aumentar esses atendimentos, né? Eu sou bem sincero, que eu estou falando. Esse circo show aí, entendeu? Esse eu questiono. Eu acho que tem muita coisa que tem que ser questionada, esclarecida, e que até o momento não vejo propaganda, não vejo nada por aí para chamar a atenção, e esse evento já está em cima do laço. Esse eu questiono, independente da administração que está aí, falta de esclarecimento. Esse eu questiono. Agora, esse projeto que é para a saúde, que vai beneficiar quantos pacientes, quem sabe tu, Flavinho, quem sabe eu vou precisar mais coisa, esse é inquestionável. Esse é inquestionável. Projeto como esse não se segura, não se analisa, aprova. Entendeu? E depois exige que o município... Porque o município não vai gastar mais e nem menos. Ah, mas é que daí tem que estar no contrato, porque já tinha que ter isso no contrato. O contrato foi mal feito, foi mal elaborado, porque isso, mais aquilo. Tá, mas vem cá. Eles também não tiveram tempo de analisar, de aprovar. Pois é. Os vereadores aprovaram. Pois é. Entendeu? Agora vem questionar. Outra questão, Éder, que foi levantado, que hoje a situação, né, dentro da Câmara de Vereadores, que é os 4 vereadores aliados ao governo, a situação alega que no governo anterior nunca trancou um projeto da área da saúde.
Pois é. Que todos os projetos que iam para a Câmara de Vereadores eram aprovados e eram intocáveis. Então não se tocava em projetos da área de saúde. Se aprovava eles sem pedir vista, sem... Agora vai entender uma coisa, o povo dos Irmãos pede que o município invista o dinheiro na saúde. A prefeita Tânia e o GR e toda essa administração estão cortando gastos que antes tinha, agora não tem, para reverter isso para a saúde. Entendeu? E eu acho que quando se coloca isso na saúde, é inquestionável. Eu acho muita coragem dos vereadores mexer nessa questão, entendeu? Eu acho uma audácia muito grande, porque 35 mil reais, gente, analisem bem, nós já gastamos isso para levar o pessoal para fora e ter espera e ter toda uma demanda. E o desgaste. E o desgaste de tudo isso. Nós vamos continuar gastando o mesmo valor, só que aqui dentro da cidade. Exatamente, exatamente. É esse tipo de coisa, às vezes, que eu não entendo. Vamos segurar o projeto. Mas aí aquele negócio, né, é o outro lado do balcão, né? A questão toda eu mudo de ideia conforme o lado que eu estou do balcão. Isso, eu digo assim, ó, isso é notório isso, sabe? Eu não concordo com isso. E eu aqui não estou criticando a mudança de opinião da oposição. Eu estou criticando, às vezes, até a mudança de opinião da situação. De acordo com o lado que tu está do balcão, tu muda de ideia. Afinal, tu tens ideia ou não tens ideia sobre as coisas, não é? Exatamente. Então, eu acho que os vereadores aí que seguraram o projeto foram, de certa forma, irresponsáveis, tá? Porque são que há anos, e muitos anos, e olha, o povo vem clamando isso por muito tempo, entendeu? Nós aqui da rádio recebemos muitas reclamações por falta de neurologista, né? E agora está aí a oportunidade e não vai ser esse valor que, se o prefeito diz que pode, é porque ele já calculou as contas dele. Claro, fizeram as contas. Em vez de eu gastar levando o pessoal, vou gastar então com o pessoal aqui, vai ser mais rápido, mais bem atendido, não vai ser 2 irmãos, vai ser bem melhor, entendeu? Essa é a forma inteligente de administrar. Mas vamos questionar agora isso. Eu acho, tudo bem, eu concordo que tem que se fiscalizar, porque agora não tudo quanto é coisa que colocar em 2 irmãos, porque existe uma entidade que está responsável também, né, Flavinho? Sim. Está responsável de trazer. Agora, nem tudo é que daqui um pouco vão começar a encher de pedido lá para aumentar. Aí tem que Mas nesses 2 pontos, se nós estamos fazendo apenas uma troca de inverter a situação e favorecer a comunidade, eu acho que isso é inquestionável. Eu acho que isso também é inquestionável. Éder, mas tu sabe que a PIA de Nova Petrópolis, né? Olha, interessante, Éder, a PIA aqui, é um pedido que a diretoria da PIA está fazendo para nós aqui na rádio, para divulgar esse assunto, tá? Eles têm uma Assembleia Geral Ordinária na próxima sexta-feira, às 10 horas da manhã, no Centro de Convenções em Nova Petrópolis. A PIA tem, ao todo, 20 mil associados em 85 municípios. 20 mil associados, quer dizer, pessoas que produzem para a PIA, a cooperativa PIA. Sim. E eles estão fazendo uma convocação às 10 horas da manhã de sexta-feira para apresentar um relatório de contas de 2013 para os associados, né? Fazer a prestação de contas da gestão do ano de 2013 e fazer a nova eleição do conselho e da diretoria da PIA para a próxima gestão. E todos os associados da PIA de 2 irmãos que tiverem interessado em ir, é só falar com o Pedrinho Becker, lá o presidente do Sindicato Rural. Daqui de 2 irmãos. Isso, do Sindicato Rural aqui 2 irmãos, e ele vai viabilizar a ida dos associados para a PIA em Nova Petrópolis. Alô, boa tarde. Boa tarde, Flávio, tudo bem? Tudo bem? Com quem eu falo? É Ney, secretário de Planejamento. Mas você tem que desligar o teu... Retorna a ligação. Retorna a ligação, secretário. Bom, é que quando demora um pouquinho, entra no fax. Demorou um pouquinho, passou para o fax, né? E nós temos que esse fax ligado aí por causa da funerária que manda os avisos, né? Sim, tá ligado aqui. Só pedimos que o secretário refaça a ligação e tudo bem, vai entrar no ar. Então, assim, ó, Éder, então a PIA está fazendo essa convocação. E todos os associados da cooperativa, aqui da cidade e das outras cidades, que estiverem interessadas, é só se dirigir
ligar ou falar com o Pedrinho Becker, presidente do sindicato rural aqui da cidade de Dois Irmãos. Eu acho que a empresa PA foi a única empresa que não entrou, né? Que não está nesse negócio do leite aí, né? A PIA aí o controle de qualidade da PIA e a seriedade da PIA é muito grande hoje, né? Produtos da PIA hoje é sinônimo de qualidade e garantia de boa procedência, né? Até agora nada é encontrado ainda, né, na empresa. Nada encontrado, eu acredito que não, né? Mas... Porque o pobre leiteiro, aquele cidadão lá que tem que fazer o leite, produz, trata a vaca, entrega para mãos de uns corruptos que pegam esse leite e fazem dobrar a quantia de leite, pô, aí, né? É bravo, e com produtos químicos dentro, né? Alô? Alô, boa tarde, Flávio. Boa tarde, Ney, tudo bem? Tudo bem. Flávio, eu vou falar agora como membro do Conselho de Saúde, não como secretário do Planejamento. Certo. Tá. Nós do Conselho de Saúde participamos de toda essa questão do hospital, né? Tudo passou pelo Conselho. Quando nós pensamos no que, quando foi falado que iria ter no hospital, sempre foi conversado que iria ter exatamente o que já tinha. Não iria se agregar nada novo inicialmente, porque por questão de custo. Certo. Se a prefeitura fosse inserir um novo trabalho, fosse inserir cardiologia, neurologia, otorrino, como que a prefeitura ia fazer isso sem ter o valor que estava sendo pago? Se ela fosse incluir isso no final, simplesmente por valor, ela ia pagar mais caro do que hoje, com o Instituto incluindo isso. Certo. E tem uma coisa que é muito importante, está se falando muito em 35 mil. Isso é para o ano todo. Isso não é por mês. 35 mil. 35 mil por ano. Para Isso contratar um neurologista. Para atender as consultas do hospital. Ele vai atender 60 consultas por mês. Então não é, nós estamos falando, se fala então eu achei que era 35 mil por mês. Nós achamos que era por mês. Não, isso é para o ano todo. Tá, então isso é mais ou menos 34, mais ou menos 2.700, 2.800 por mês. Por mês. Tá certo, é muito esclarecedor essa Não, ideia. então assim, eu acho que eu até ontem, eu falei com o vereador Jailton. E os vereadores sabem disso, esses vereadores? O presidente da Câmara. Eu comentei com ele, porque assim, eu sinceramente acho que todo Mas mundo... eles tomaram conhecimento que era 34 mil por ano? Não, eu acredito que eles têm a informação correta, né? Porque está no projeto isso. Está no projeto. Tá, que é 34 mil por ano. Por ano. Na verdade, está se aditivando o contrato até o final do ano. Então esse valor até o final do ano, isso não é mensal. Não, é isso aí. Vamos dar risada, porque aí não tem mais. Surpreso com isso, né? Esse aqui agora me pegou até eu passei vergonha agora aqui. E foi pedido vistas devido ao valor. Tá certo. Então os vereadores precisam explicar isso para a comunidade, né? Não, e aí, Flavinho, aí me tiraram o buteado dos bolsos. Caiu o zaraçado do bolso. Aí não sei. A informação que eu tenho, se eu não me engano, é em torno de R$60 por consulta. Sim. Entendeu? Que o município vai arcar. Só que isso, o que o município acaba fazendo aqui, ele não tem deslocamento, como vocês mesmos já colocaram. Isso não é melhoria. Parece às vezes que não se quer que as coisas melhorem. Não é isso. A gente quer que as coisas melhorem, que fiquem mais fácil. O que a população sempre pede é que as coisas sejam feitas aqui. Que ao invés de pegar um ônibus ou pegar um carro ou ficar circulando para lá e para cá, isso seja feito no município. É isso que está tentando se fazer. O Conselho participou de todo esse processo. Não é que o contrato foi mal redigido. O contrato foi redigido com o que estava sendo oferecido. Para tu incluir novos serviços, vai ter um novo custo. Não tem, o hospital não vai arcar fazer um serviço novo sem cobrar isso. Não existe lógica. Eles têm que pagar esse profissional. Não, mas assim, o secretário conselheiro da saúde, o seguinte, esse processo foi pedido vistas pelo vereador Márcio Goldschmidt e por todos os vereadores da oposição, é isso? Eu não tenho certeza qual que foi o vereador, mas na verdade quem foi aprovado as vistas... Foi empate e o presidente desempatou. Foi empate e o presidente desempatou.
Então o presidente deu o voto de Minerva, no caso. Minerva. 4-4, então. Foi empate. Tá certo, 4. Então todos os vereadores da oposição, o Márcio Goldschmidt, Juracir Filipim, Léo Bittenbender e o Marcão votaram contra e os vereadores da situação votaram a favor. E o presidente deu o voto Minerva. Isso dá mais, se eu não me engano, Flávio, isso dá mais ou menos R$3.600 por mês. Se eu não me engano, é R$60 por consulta, que daria uns R$3.600 por mês, porque são um pouco menos de 10 meses. Mas agora vai ter menos tempo ainda, 60 consultas por mês. Essa médica que iria ser contratada para colocar lá no hospital e atender a neurologia. Isso aí. Mas o que nós pagamos hoje para em outros hospitais? Não ficaria perto desse valor também? Assim, eu não tenho essa informação de valores, porque eu não sou secretário da saúde também. Mas isso é o valor médio que a gente vê por aí no mercado. Mas não sai menos do que isso hoje. Não, levar o pessoal só o deslocamento já daqui a pouco dá metade desse custo. Claro. Porque vai ter outros gastos que vão estar incluídos no transporte, motorista, enfim, outros. No ano passado nós tivemos a infelicidade de ter 2 carros da saúde sofrendo acidente na BR-116. Isso nós falamos aqui outro dia, que isso vai acontecer daqui para frente. Isso não acontece só aqui, o motorista não tem nem culpa, a 116 é assim, infelizmente é assim. Assim, o vereador tem direito de fazer o que ele quiser. Ele foi eleito e ele é legítimo, o povo determinou que ele tem esse direito. Agora, se ele está fazendo o correto ou não, isso o povo que vai definir depois. Não, mas isso aí já é... Então, mas eu só tinha que esclarecer essa questão como membro do Conselho de Saúde. Isso é muito chato, sabe? Porque não é assim que funciona. Nem tudo está sempre certo, nem tudo está sempre errado. Tu colocou uma coisa antes com muita propriedade, Flávio. E eu vou te falar sobre um outro assunto que não tem nada a ver com 2 irmãos. A lei da Copa, os incentivos de Porto Alegre. Sim. Nós tivemos em massa os vereadores, os deputados do PT votando a favor. Se fosse outro governo, pode ter certeza que não aconteceria isso, seria contra. Claro. E a mesma lógica vale para os outros deputados, inclusive os do meu partido. O PMDB votou em massa contra. Sim. Se fosse o PMDB no governo, eu votaria a favor. Exatamente. Essa questão é muito complicada. E a mesma lógica vale para eu acho que essa questão do lado do balcão poderia existir quando da discussão de projetos, de um programa de governo, num período prévio de eleições. Agora, durante um governo, eu acho que o que deveria se decidir é custo-benefício. É bom para a minha cidade, vai custar mais barato ou vai fazer bem para a minha cidade, eu sou a favor. Né? Esse negócio de ser contra já porque coisa, eles apertam o meu rabo, eu aperto o rabo deles e ninguém governa e nós também não temos chance de voltar na próxima eleição. É por isso que a população é um pouco contra o político, porque eles estão cansados de escutar esse tipo de coisa. Isso gera um desgaste desnecessário. Nós estamos tentando aqui, secretário, prestar um serviço assim imparcial, de forma a conceituar as coisas. Por isso até que tratamos ontem do assunto do governo no bairro São João. Eu acho que foi uma decepção, no meu ponto de vista, aqui ponto de vista do comunicador, foi uma decepção, porque eu não admito que um bairro de 5.000 pessoas tenha 25 pessoas para trabalhar com um governo numa noite que o governo se colocou naquele bairro. Então eu acho que isso são coisas assim que politicamente nós estamos numa direção muito duvidosa. Mas Flávio, eu como parte da gestão, agora eu vou falar como secretário, nós não vamos abrir mão desse contato. Esse contato que a gente está fazendo com a população é o primeiro, as pessoas, na verdade é um segundo, teve um embrião no Vale Verde, agora teve um segundo no São João. Isso é uma democracia. É tu ir no bairro dar a cara a tapa. Tu tá lá para atender a necessidade da comunidade. Tu não vai resolver tudo? Não vai. Mas se tu quer fazer diferente, tem que começar com atitude desse tipo. E essa atitude é uma atitude de fazer diferente, é inovar, é buscar algo novo, é atender a população. Nós fomos lá trabalhar, nós não fomos fazer política. As pessoas perguntaram o que eles queriam saber, a gente esclareceu e além disso nós atendemos eles como um balcão, como a gente atende na prefeitura. Então é isso que a gente tentou fazer, o melhor pela população de maneira diferente.
como muita gente não aceita isso. É muito mais fácil, como tu disse, às vezes estar do outro lado e reclamar, e quando tu tem a oportunidade de não agir, do que tu ir lá e falar diretamente com a pessoa. A crítica no vácuo, tipo, sem tu tá lá, é muito mais fácil do que tu tá lá e falar de frente com a pessoa, né? Certo. Então, mas infelizmente isso a gente não vai mudar. Flávio, obrigado pelo espaço. Peço desculpa por estar tirando o tempo de vocês, mas... Não, até foi... Nós é que agradecemos a sua participação, porque ela foi muito esclarecedora quanto a essa questão do valor, né? Quer dizer, por R$35 mil por ano, os problemas neurológicos de dois irmãos seriam resolvidos aqui dentro do hospital, e os vereadores resolveram pedir vistas aos projetos. Muito obrigado, senhor Ney Fernando Ferraz, secretário do Planejamento. Eu deixo um abraço para ti, para o Éder e para todos os ouvintes do 103.5. Uma boa tarde. Um abraço. Que tal, seu Éder? Aí eu digo assim, ó, não é que... Eu estava discutindo aqui R$35 mil por mês. Agora vem aqui dizendo, não, mas é 35 por ano. E aí nós vamos botar isso em discussão, em análise, em sei mais o que. Tá certo. Vamos para a última participação, 12h50. Boa tarde. Boa tarde, Flavinho, Éder, meus amigos. Com quem nós falamos? Gessi do Vale Verde. Fala, Gessi. Eu só queria dizer assim, o que essa corja tá fazendo lá? Tem que juntar aqueles e largar uma bomba. E o único que dá a cara a tapa é o Sérgio. E o Sérgio Fink não é para deixar assim, é para ir atrás, porque nós estamos com o saco cheio desses canalhas mesmo. Sim. Uhum. E ele que dá a cara a tapa e ele que vai atrás e que não deixa assim. Certo, Gessi. Certo? Bem colocado, muito obrigado pela participação. Não, isso dá nojo, não dá pra querer mais, pelo amor de Deus. E o Jailton, se eu encontrar ele lá no centro, esse baixinho nojento, ele vai levar um tapão no ouvido. Então, daí pode dar risada, mas é verdade. Obrigado, Gessi, pela participação. Tá bom? Um Tchau. abraço. Sabe, Éder, eu até bloqueei o telefone ali agora. Eu tenho... Trancar um pouquinho? Deixa isso, não. Eu tenho por questão pessoal, Éder, assim, não fazer comentário em cima daquilo que o ouvinte liga para o programa, tá? O programa é a manifestação do ouvinte, nós temos um tema que nós vamos discutir aqui, entendeu? Nós temos uma pauta no programa e a gente começa um programa, eu estava com umas 15 informações aqui para hoje, importantes, assuntos de relevância para a nossa comunidade, mas de repente o programa muda, ele toca num assunto que é ferida, entendeu? Ele toca em cima de uma ferida, sabe? Aquilo que as pessoas estão... Está sangrando nas pessoas, entendeu? É essa questão da política, essa coisa assim, mesquinhez. Eu vou te falar uma coisa, Éder Santos. Tem muita gente que não quer mais saber de política, que não quer mais, de alguma forma, entrar na política, e que está dentro, quer sair da política, porque não consegue, tu entra nesse meio, tu não consegue mais ser autêntico, ser verdadeiro, defender as tuas ideias, porque se tu defender as tuas ideias, tu vai ser repudiado, tu vai ser execrado dentro da política, entendeu? Porque sempre vem uma mão grande em cima de ti, né, e te escanteia, te bota para o lado, não te dá voz, não te dá vez, entende? Então, olha, a política hoje, ela tá, meu amigo, assim, ó, eu sinto saudade daqueles grandes estadistas brasileiros, políticos brasileiros, que nossos avós comentavam, que nossos pais comentavam, que eram pessoas íntegras, né, que não tinham nenhum problema na sua reputação política. Então, então a discussão era puramente de ideias, né? Pedro era melhor do que João para a política, então Pedro ganhava a eleição, né? João ficava defendendo suas ideias e quando chegava a sua vez ganhava a eleição. Então, isso é uma questão que eu vejo assim, que começa a ficar muito sangrando assim nos conceitos da sociedade, de que a política não é mais conduzida com seriedade, ela é pura partidária, ela é pura ideológica, entendeu? E aí vem as questões, né, Flavinho, da hora das eleições, né?
que o povo acaba muitas vezes, vai muito na conversa, né? O povo vai na conversa e não vai naquilo que realmente, porque é muita promessa, depois não é cumprido, é muito, apelando, é muita apelação na época da campanha, né? Isso em todos os governos passam por isso. Vence o melhor, aquele que soube usar a estratégia melhor. É estratégico, não é mais, hoje ganhar as eleições é estratégico, e não por competência. Claro que não é por competência hoje. Entendeu? Hoje é tudo Realmente estratégico. Não é. Eu só volta aquele, ou continua aquele, que conseguiu estrategicamente contornar a situação. Não que não seja o melhor, mas não soube fazer coisa estratégica, perdeu ou ganhou as eleições em cima daquilo que, né? Mas, a coisa está complicada, não só aqui em Dois Irmãos, em cidades vizinhas, você vê problemas seríssimos também em cada cidade, cada vereadores, tem esses problemas sérios aí para serem enfrentados, né? E isso, nós esperamos que isso seja um ciclo que esteja chegando ao fim, né? Esse ciclo da disputa ideológica, né? E que haja, assim, uma continuidade em todos os níveis de bons administradores para o povo. É que, na verdade, né? Na verdade é o seguinte, a mesma forma que foi que os vereadores da oposição da gestão passada agiram hoje, vai ser mesmo assim, vai continuar ano que vem, entendeu? Então essa é a forma política de governar no Brasil, é a oposição batendo e a situação se defendendo, depois vira de balcão e o ciclo continua. Isso é normal. E se o Miguel voltar a ser prefeito de novo, a gente não sabe, o balcão vira de novo. Candidato ele é. E vai continuar esse ciclo, né? Então acho que é isso que o povo está desgastado. É exatamente porque sabe que já leu esse livro e vai olhar o filme mais 300 vezes e vai continuar sendo a mesma coisa. Então tá, Éder Santos, obrigado pela participação no programa de hoje aqui, abrilhantando os comentários aqui da Hora da Notícia. Mas eu tenho chamado a atenção aqui, através de um apoiador do nosso programa, que é o Esporte Clube União, e lá de segunda a sexta, buffet livre lá no restaurante do Clube União, e também atendimento a festas reservadas, festas especiais no Clube União. E na escolinha de futebol do Clube União, e eu sempre tenho dito uma coisa aqui, e eu hoje estou muito satisfeito com uma reportagem que saiu da escolinha do Clube União, e eu sempre digo, o mínimo 2 coisas vai acontecer com o seu filho se você colocar ele lá na escolinha do União. Ou ele vai se tornar um grande jogador, ou ele vai se tornar um grande cidadão. E olha, em decisão tomada com o aval dos pais dos alunos da escolinha do União, o clube resolveu mudar de rumo em 2014. Ao invés de disputar o campeonato em Costa da Serra, como era costume de todos os anos, agora a União optou competir pela Sulicamp, que é uma outra liga. E eu já explico. A ideia, como teoricamente é uma competição mais fácil, por ter projetos semelhantes à União de escolinhas, é proporcionar que os garotos do União sejam mais valorizados e possam jogar mais. Ficou acertado com os pais que o clube só vai trazer garotos de fora em casos de necessidade. Caso contrário, a formação será de atletas do União. A competição deve iniciar em abril e o União já intensifica os treinos focando na competição. Até mesmo a equipe juvenil 98 está sendo remontada, ela que estava ameaçada de ser extinta, já que depois de Três Coroas, vários jogadores estão tomando outros rumos. No caso, Lucas Wingert passou nos testes do Fragata de Pelotas e vai para o Fragata. Sadam e Alessandro estão no Ivoti e o goleiro Thiago Vist, que esteve aqui dando entrevista no programa
Esporte Total, Thiago Viste está de tempo integral, né, trabalhando lá em Eldorado do Sul, na escolinha do Grêmio, ele que é o goleiro gremista. Mesmo assim, o treinador Galas está montando uma equipe com os que permaneceram, reforçando com outros da 97 até ex-atletas do clube. Olha, eu acho muito bom essa ideia lá do União, porque eu conheço a Sulicamp e conheço a Encosta Serra. Eu acho que para o União realmente é uma boa o Sulicamp. O Sulicamp vai jogar com escolas do padrão do União, com escolas de futebol, clubes e escolas de futebol do padrão do Esporte Clube União. Portanto, será um campeonato, não como diz a reportagem aqui, mais fácil, não. Será um campeonato mais difícil, com nível técnico mais elevado na Sulicamp. Por isso que a União está justamente querendo participar da Sulicamp, para ter um adversário de um padrão melhor para testar os seus jogadores nas competições. Então daí tem vários jogadores do União indo para outros clubes, né? Caso do Fragata, esse Fragata lá é uma escolinha de futebol. O Fragata é uma escola de futebol que tem ela é credenciada como formador de atleta no Rio Grande do Sul, como formador de atleta, repetindo, são 6 clubes no Rio Grande do Sul que são credenciados a formador de atleta: Grêmio, Inter, Juventude, Caxias, Ivoti e Fragata. Então, o menino aqui que está indo para o Fragata vai para uma escola credenciada, formadora de atleta. E também eu estou sabendo que tem um atleta do União que está indo, junto com o professor Galas, para São Paulo, né? Está indo para São Paulo. Então, tá aí. Vamos completar a notícia então, embora que passando dá 1 hora. O atleta João Vitor Dapper, da categoria 2004 do Esporte Clube União, chamou a atenção do olheiro de um time paulista e foi convidado para viajar a São Paulo para conhecer a estrutura que envolve a escolinha do tricolor paulista. Considerada uma das mais organizadas do país, ele viajou na companhia do pai André Dapper e do treinador Marcelo Galas. Ele irá treinar até sexta-feira e, se aprovado, será monitorado pelo Clube Paulista até 12 anos. João é um dos destaques da escolinha do União e já foi escolhido pelo olheiro paulista durante a disputa da 9ª Copa Cidade Verde em Três Coroas no ano passado. Em 2013, ele chamou a atenção de olheiros do Grêmio, que o levaram para o Olímpico. O garoto chegou a conquistar o título da Copa Americano em Novo Hamburgo, erguendo a taça de campeão como capitão gremista. Então tá aí, olha gente, é isso aí que a gente tem feito aqui, e isso é um reconhecimento, né, aos atletas do União, e para a diretoria do União, isso é um reconhecimento do trabalho que está sendo executado nas escolinhas de futebol do União, que eu acho que tem um futuro magnífico, um futuro maravilhoso pela frente, se bem trabalhado. Outro dia falei com o professor Gala sobre isso, e está aí a União de parabéns. Então parabéns ao Esporte Clube União e toda a sua diretoria pelo trabalho com as escolinhas de base. E também a Bax Materiais de Construções, que está na Porto Alegre 1794, e que ali no bairro União. E que você que procura material hidráulico, elétrico, ferragens e tudo mais para a construção de sua casa, do alicerce ao telhado, dá uma chegadinha na Bax Materiais de Construções lá, fala com a família Bax, que vai tudo muito bem, você se acerta e resolve todos os seus problemas. Pois é, meus amigos, e foi, né? Acabou o programa, acabou a minha pauta do programa, tinha tantos outros assuntos aqui, mas tudo bem, aqui nesse programa o ouvinte manda, então a gente obedece, tá?
E pedindo licença para vocês, nós estamos indo embora e pedindo licença para voltar de novo amanhã às 11 horas e 45 minutos. Eu agradeço a grande audiência e peço que você esteja pontualmente aqui amanhã nesse horário para que a gente junto possa desenvolver novas ideias e trabalhar o nosso programa A Hora da Notícia. Costa da Serra, 103.5 FM. Eu já não sei mais o que faço com meu coração. Eu não tenho mais o controle da situação. Todo caminho que eu sigo me leva a você. E quanto mais tento fugir, eu me aproximo mais. Não tem mais jeito, já se foi, razão ficou pra trás. Eu já não sigo meus instintos, medo de sofrer. E se eu me entregar, será que vai rolar? Sou doente, apaixonado e ela tem razão. Se for pra ser assim, eu vou cuidar de mim. Eu penso em desistir e ela disse não. Meu coração apaixonado, tormentado em dores, procura entre os outros o inventor dos amores. Espero que essa paixão nunca me deixe mal. Eu quero te amar e também quero ser amado. Desejo ser o seu amor e não o seu escravo. Espero que essa paixão não tenha amor final. Se não, adeus, tchau, tchau. Bora mixar, gente. É pura energia.